aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai jogar uma partida aqui contra o Flávio, do clube do xadrez WESC, e ele pediu pra. é, Vou mandar bom jogo aqui no chat. Ele pediu pra jogar uma partida e gravar um vídeo, né, com ele. Então vamos lá. Ah, Vamos ver aí o Flávio. Ok, uma abertura interessante, cavalo F6, excelente lance. Tá jogando Superman Line aqui, né? Jogando com T5, cavalo F6, tudo bem ok até o momento. Essa daqui eu acredito que seja ortodoxa, né? Quer dizer, é o gambito da dama recusado, mas ele pode entrar aqui nas linhas da ortodoxa. E, ok, esse lance aqui já é um pouco diferente. Já não é o lance mais usual, porque ele bloqueia o peão de C. Mas, tipo, nada que seja problemático, assim, nada que você vai falar, tipo, nossa, o cara está perdido. Nada disso. É apenas um lance que ele bloqueia aqui o peão de C e normalmente as pretas elas vão querer mais mobilidade nesse peão. Eles vão querer jogar com C6, C5 ou algo do tipo. Aí você já coloca esse cavalo aqui. Um pouco menos usual. Ok, um bom desenvolvimento aqui, bem típico de Ninzo Índia, né? Apesar de não estarmos no Ninzo Índia, mas um lance bem típico. Eu posso jogar um A3 e meio que forçar isso daqui, até que posso, mas... ele também tem esse lance aqui, que é uma ameaça forte, então é algo a se pensar, né? Se eu manter isso daqui por muito tempo, ele vai começar a ter ataques muito fortes. Então, um A3 pode ser interessante aqui, né? Se eu tomar e ele tomar aqui também, cria diversas ameaças, eu posso voltar, aí ele toma, cavalo, toma, e aí eu fico com peões. Não, na verdade não está mais triplicados, né? Só está duplicados, porque eu acabei realizando uma troca ali no centro. O problema de tomar aqui também é que ele pode tomar e abre o bispo, então talvez não seja a coisa mais interessante. Eu acho que esse lance aqui acaba sendo um lance forte, né? Incômodo, então eu acredito que eu vou jogar esse A3 aqui para evitar essa pressão. Essa pressão aqui que ele tem. Simplesmente por isso, mas agora ele vai querer provavelmente duplicar os meus peões. Ele pode querer voltar com o bispo também. Voltar por essa diagonal aqui, tá? Se ele voltar pra cá, eu tenho essa combinação aqui, ele vai acabar perdendo o bispo, né? Tudo bem, ele pode voltar e depois mandar um sacrifício e tal, mas... Ok, ele tomou mesmo. E agora o que acontece é o seguinte, ele tem uma estrutura de peões melhor, né? Mas eu tenho par de bispos como compensação. Esse lance dele que é um lance incômodo, né? Um lance forte. Mas eu não vejo muito bem como impedir também. Quer dizer, eu posso jogar tipo assim, né? Que impede um pouco. Mas aí eu também tô perdendo um tempo, de certa forma. Eu poderia estar desenvolvendo as peças e fazendo rock. Então eu vou acabar jogando esse, permitindo que ele jogue esse aqui mesmo. Se ele jogar esse, eu talvez simplesmente jogue dama C2 e aí eu protejo aqui a base dos peões e preparo isso daqui depois no futuro. Por enquanto não estou tomando aqui, porque eu não quero liberar o bispo dele. Eu quero que ele gaste pelo menos um tempo aí antes de eu tomar. E ele também, interessantemente, não está tomando, né? Provavelmente está aguardando eu jogar bispo aqui para depois tomar. Então, tá um jogo de xadrez interessante aqui, né? Um jogo de espera. Acho que eu vou jogar a dama aqui primeiro, a dama C2, dando mais uma vez a oportunidade dele tomar, sem eu gastar o tempo de bispo antes. Algo bem típico do gambito da dama, né? Essa ideia de esperar pelo oponente. Mas agora ele começa
esse cavalo C6 aqui começa a ficar atrapalhando ele, né? Porque ele não tem mobilidade no peão de C direito. E aqui, tipo, talvez ele gostaria, né, de ter esse cavalo por aqui, talvez. Porque ele poderia, tipo, jogar um C5, poderia jogar um C6 e solidificar mais. E esse cavalo aqui, ele não consegue vir pra cá, também não consegue vir pra cá. Ok, ele talvez ajude aqui um E5, mas está muito bem defendido por 3 peças por enquanto. Então, complicado. Pra cá, não. É, pode jogar pra cá, né? Mas talvez seja interessante jogar pra cá, criando ameaças aqui. Pode ser. Mas, enfim. Eu só sei que esse cavalo aqui não tô vendo tantas possibilidades assim pra ele. O bispo dele tá trancado por enquanto. Ele não resolveu ainda esse bispo. Mas também não dá pra dizer que a minha posição é perfeita, né? Porque essa estrutura de peões, né? Não é boa. Ok, agora ele vai tentar desenvolver o bispo por aqui ou por aqui. Tá, agora que ele joga B6, pode ser interessante jogar esse. Porque agora ele já meio que perdeu o tempo, né? Entre aspas. Mas. O problema é que se ele desenvolver, ele pode tomar. E aí ele fica com essa diagonal bem forte. Mas se eu tomar, ele também tem esse. Então. Os dois têm um pouco de problema aí, né? Tá, eu vou acabar jogando esse mesmo. Porque eu quero fazer o rock. Mas. De fato, também tem argumentos aqui pra jogar esse no lugar, né? Ah, mas se bem que esse. Pode ser que ele tome de dama também, né? É uma possibilidade que eu não tinha pensado. Nesse bem que cai o peão de C7, mas ele teria bastante atividade com essa dama aqui em D5. Enfim, vamos continuar aqui. Eu acho que a posição dele tá meio estranha, mas a minha também. Então acaba que o jogo tá interessante aí pros dois lados. Tá, ele jogou esse, que é um lance que eu tava pensando que eu poderia jogar mesmo. Aqui talvez eu tome, né? Ele toma. Eu acho que deixar aqui não parece ser uma boa ideia, não. Acho que eu deixar ele tomar o peão não parece ser uma boa ideia, então vamos tomar aqui, né? Agora, ele com certeza vai tomar, né? O que mais faz sentido. E agora ele tem uma decisão, ele pode tomar de 3 peças diferentes. Vamos ver o que ele vai decidir. Ahn, talvez o mais forte seja tomar de cavalo, talvez. Ok, ele acabou tomando de peão D. Beleza. Acho que eu vou fazer o rock, tá? Vou fazer o rock. Talvez o lance mais forte seria C4. Talvez, ao invés de rock. Já tentando imediatamente bater aqui nesse peão, né? Se ele trocar, eu já crio ameaças aqui e tal. Mas acabei indo pelo caminho do rock para deixar o rei mais seguro. Ah, aqui ele pode jogar esse e tentar ir atrás do bispo, mas eu tenho bispo G3, então eu não vejo muita necessidade de ficar se preocupando muito com isso. Eu acho que eu vou jogar C4 aqui, tá? Agora ele finalmente, né, depois que ele move o cavalo, ele finalmente tem esses lances aqui de peão C. Finalmente ele desbloqueou aí o lance, né?
coisa que esse cavalo aqui, quando ele volta, ele acaba criando essa oportunidade aqui pra mim de jogar o cavalo em E5, né? Acaba criando uma oportunidade que antes não tinha. Tá, eu vou simplesmente voltar o bispo, se bem que esse talvez mais interessante, né? Bispo G5 para ficar cravando aqui, talvez mais interessante. Mas esse bispo aqui também está mantendo aqui uma pressão aqui no peão e tal. O bispo também está. Tá, se eu tomar aqui agora, ele pode tomar o bispo. E aí depois ele toma aqui. Ahn, Tô recebendo mensagem no WhatsApp. Pare, pare. Preciso me concentrar no jogo de xadrez aqui. Por favor, parem de mandar mensagem. Que o jogo tá interessante aqui. Vou jogar torre C1 para tentar criar pressão aqui, mas ele provavelmente vai simplesmente tomar o bispo. Eu tava calculando bastante coisa aqui enquanto eu tava parado aqui, né, pensando. Eu tava calculando coisas do tipo eu tomar aqui, ter mais pressão, ou caso ele tome, eu ter essa dupla pressão aqui, né. Beleza? Vou tomar de peão de H, porque parece que o meu rei vai ficar mais seguro, e também esse peão aqui, ele continua com o suporte do peão de F. Eu poderia tomar do outro jeito aqui, e aí esse peão fica fraco, mas a coluna fica aberta, então tem tipo... Cada lance tem seus méritos, mas eu achei que esse daqui poderia ser um pouco mais interessante. Ok. Agora, eu acredito que um lance como esse faz bastante sentido. Porque eu meio que impedi ele de jogar o C5 agora. E tô ganhando um certo espaço. E esse peão aqui pode acabar sendo um peão fraco no futuro. Se eu simplesmente trocasse aqui, ele não parece tão interessante. Eu dou uma atividade para a dama dele, tiro esse peão que pode ser fraco no futuro, né? Então eu estou eliminando um alvo na posição. Tá, ele está criando jogadas aí, né? Nesse peão dele, eu posso começar a jogar tipo assim para bater aqui nesse peão. Meio que a única forma dele defender seria indo pra cá, né? O negócio é que esse cavalo dele, tipo, ele impede que o meu cavalo vá pra cá, né? É isso que é a questão. Tá aí. Eu acho que eu vou jogar esse. Tô batendo aqui no peão, por enquanto. Vamos ver como ele defende, né? Caso ele mova o cavalo, aí talvez eu já comece a mobilizar aqui as peças. O pessoal tá mandando muita mensagem aqui no WhatsApp, cara.
agora eu posso jogar esse. Eu acredito que seja muito bom. Ahn, Cria bastante pressão. Posso tomar aqui também. É uma outra ideia. Aí talvez ele tome. Toma. E aí eu fico com 4 peões. Não, 5, né? 5 peões contra 5. Não parece tão interessante pra mim. Acho que eu vou. Acho que esse aqui é melhor mesmo. Então eu acho que tomar o peão de D ali não é tão bom não. O peão de D. O peão de C parece melhor. Ok, dupla pressão. Agora eu posso pressionar mais uma vez aqui. Então a gente ataca 2 vezes. Talvez ele jogue algo desse tipo. Ou aqui também pode ser. Aí se ele jogar o cavalo, eu já jogo esse. Se ele jogar defendendo de torre, aí talvez tenha algo assim. Já atacando aqui. E cá também. E aí ele provavelmente teria que jogar algo desse tipo. Também tá atacando esse, né? Mas enfim. Ok. Esse parece interessante, criando mais um ataque. Se bem que esse, esse. Né, não consegue ganhar muita coisa aqui. Será que eu começo só a avançar o peão aqui e crio uma. Talvez sim, viu? Talvez não é uma ideia ruim não. Eu começo a avançar o peão e crio um sufocamento aqui posicional contra ele, né? Ah, se bem que eu tinha esse aqui na verdade, né? Esse aqui era bom. Tá bem bom. Mas eu não enxerguei. Mas tá tudo bem. Eu vou continuar avançando o peão. Eu tô também esperando que ele mova esse cavalo. Eu tô a partida toda esperando que ele mova esse cavalo, né? Porque quando ele mover, eu tenho esse, que é interessante. Então, tô realmente aguardando aí. Tô só no aguardo pra ele mover esse cavalo. Tá, tô atacando 3 vezes agora. São 3 ataques. Ele pode jogar algo assim, ou assim, ou assim. Se bem que tá. Esse daqui talvez perca, né? Tá, ele simplesmente voltou. Será que eu consigo jogar alguma coisa desse tipo? Acho que eu vou tentar, viu? Eu posso jogar um A3 aqui também, só pra deixar ele mais sufocado ainda. Eu vou jogar. Tô jogando aqui esse A3, vai. Tá, vou começar a tentar ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa, mas ele realmente tá jogando muito bem aqui, né? Tá defendendo bem a situação.
posso jogar uma coisa desse tipo, depois sacrificar e mandar esse, né? Ganhando de volta a torre. É uma ideia. Aqui G5. Se ele trocar, a minha posição tá um pouquinho melhor do que antes, né? Eu tirei um peão dele em troca de um peão dobrado, né? Tirei um peão ali da defesa do rock dele e tal. Então eu acho que a minha posição deve estar um pouquinho melhor do que antes. Depois jogar H5. Só, né? Mantendo aqui. É uma ideia. Com certeza é uma ideia. A verdade é que ele tá mantendo o jogo muito bem aqui, né? Ele não morre esse cavalo de jeito nenhum. Ele nunca morre, o cavalo. Tá, eu vou tomar. Aqui. Tomou. E agora eu tenho um novo alvo. Um novo alvo. Esse aqui não dá muito certo. Eu posso jogar algo desse tipo aqui, né? Tem como começar a explorar esse novo alvo? É uma dúvida que eu tenho. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar jogar a dama pra cá, depois pra cá. Vamos indo. Continua aqui tendo diversos ataques. 3 ataques, ele tem 3 defesas. Cara, se ele mover aqui, eu vou ter esse. E... Cara, esse cavalo em G6 dele realmente é muito importante que ele continue em G6. Tipo, é muito importante pra ele. Extremamente importante. Eu vou jogar a dama aqui, pra jogar a torre aqui e dama C2. Eu vou criar um canhão de Alequim. Porque aí a minha dama, ela vai ficar atrás das duas torres, então tipo acaba que é uma pressão ainda mais forte do que antes. É simplesmente uma questão de coordenação de peças aqui. Tá com pouco tempo no relógio, mas realmente é uma posição difícil dele para jogar aqui. Torre C1, torre C3 quer dizer, e vou jogar a minha dama para C2. Vou jogar F5. Ok. Assim, realmente agressivo. Aqui agora talvez eu jogue alguma coisa desse tipo. Será que vale a pena? Eu criei um novo problema aí pra ver se ele responde. Tá, vamos pensar um pouco aqui. Pode trocar. Pode manter também, né? Isso é só manter. A manter talvez não é bom, porque. Tá, eu vou jogar esse. Vou manter. E tô ameaçando jogar esse daqui agora. Cara, esse cavalo em G6 aqui foi um cavalo extremamente importante nesse jogo, tá? Muito importante.
seria muito interessante pra ele. Então eu vou acabar jogando o cavalo aqui pra tentar deslocar um pouco a dama do oponente. Toma, toma. Vou jogar esse aqui, vai. Vamos lá. Ok. Cara, esse cavalo aqui é muito importante na posição dele. Ele tá segurando muito esse cavalo. Muito, muito mesmo. Dama C2, só soltando um pouco da torre aqui. Dama C2. Torre aqui e tentando jogar a torre lá agora. Torre lá. Aqui agora fica complicado pra ele, né? Como é que ele vai defender? Ok, tô atacando, mas ele joga esse. É incrível o quão importante esse cavalo é pra ele. É muito importante. F5. Tomar aqui pra ver. Toma. Vem com esse, talvez. Toma. Loucuras aqui acontecendo, né? Tá bem disputada a situação. Vou tomar. Poderia ter tomado de o cavalo dele ali de peão, né? Mas tudo bem. Ok, agora a situação tá complicada aqui pra ele. Vou tomar com toda certeza. Se ele tomar aqui, ele perde. Então agora é esse aqui que ganha, né? Beleza. C6, C7, promove. Aqui já era. Mas realmente, excelente partida aí do Flávio, muito boa partida. Ele nunca moveu o cavalo de G6 aqui, ele percebeu o quão importante era. Excelente partida do Flávio aí, né? Parabéns, Flávio. Promove, tá cravado. Pode promover até outro se quiser. Cheque. Ok. Eu vou simplesmente jogar o cavalo aqui. Ele ainda tem esse peão. Ok, vamos trocar um pouco de peça. Jogar esse aqui. Esse, para ganhar um pouco mais de espaço contra o rei dele. Esse aqui também ganha um pouco mais. Ah, não foi mate, não. Pensei que ia ser checkmate já aqui, mas não é. Tomar. Esse aqui. Vou jogar esse aqui pra tomar esse peão. Tanto faz. Vou bloquear. Tomar o peão. Posso avançar, fazer outra dama se eu quiser. E eu vou fazer exatamente isso.
Cheque. Avança. Avança, avança. Beleza. Toma. Cheque, cheque, cheque. Ah não, eu esqueci que não tem esse pré-move aí. Eu vou dar mate aqui então. Beleza, boa partida aí pro Flávio. Excelente jogo. Eu vou fazer a análise aqui porque. Só que eu vou desligar a engine porque o meu computador às vezes trava na análise. Então eu vou tentar comentar aqui os pontos, né? Já que ele pediu pra jogar uma partida com ele. Então, aqui, questão de cavalo C6 não é o mais comum aqui. Geralmente o mais comum vai ser você jogar de formas diferentes, jogar com C6, C5, talvez desenvolver o bispo. Cavalo pra cá pode ser também. Cavalo C6 não é o mais usual, porque bloqueia o movimento do peão de C. Boa jogada, excelente jogada nesse bispo aqui. Cria ameaças aqui e tal. Tentei lidar com ela rapidamente. Roque, excelente, né? Colocando rei em segurança, torre aqui faz sentido. B6 tentou desenvolver o bispo, né? Faz sentido. Ok, desenvolveu aqui com ameaças aqui, né? Já estava com ameaças, então eu acabei meio que sendo meio que forçado a jogar esse. Aí ele tomou, beleza, certinho até agora. Aqui eu talvez perdi a oportunidade de jogar esse, que daí parece que seria melhor, provavelmente, mas acabei jogando pra cá. E de qualquer forma o meu bispo acabou caindo, então não valeu muito a pena eu jogar esse lance. Provavelmente o bispo G5 era melhor. Tomou o bispo, o que faz perfeito sentido. E aqui eu comecei uma pressão, né? C5, aí aqui eu fui pressionando. Tô batendo aqui no peão fraco. E aqui, sinceramente, eu não achei exatamente o melhor caminho a se seguir aqui. Deve ter algum caminho melhor, mas eu comecei a só jogar com bastante pressão posicional, né? E aqui eu tô com 3 peças atacando, mas eu tô tipo assim, esperando que ele mova esse cavalo o tempo todo, mas ele nunca move, e aí eu nunca consigo entrar com o cavalo aqui. Aí fica essa situação aí, né? Ele joga H6, aí eu começo. Aí eu consigo fazer alguns progressos aqui, tipo, agora a estrutura dele tá quebrada, né? Alguns lances atrás ele tinha essa estrutura perfeitinha, agora a gente já quebrou e a minha estrutura, alguns lances atrás, ela estava estranha e agora a minha estrutura está melhor. Então eu vou fazendo alguns progressos pequenos aqui, né? Eu jogo dama C2 para tentar entrar aqui em F5, criar ataques e tal. Ele para a minha ameaça aqui jogando esse, então já não tenho mais esse lance. Aí eu começo com outro plano de fazer um canhão de Alequim aqui. Ele melhora o rei dele, faz sentido. E você percebe que ele não move esse cavalo nunca, né? Se ele move aqui esse cavalo, eu já tenho esse e o jogo dele tá acabado praticamente. Mas ele não move. F5 interessante. E aí eu comecei a ver a possibilidade de jogar esse aqui. Não tinha visto anteriormente, realmente. Talvez eu deveria ter feito isso desde muito antes, né? Mas eu não tinha visto. Ele oferece troca de damas, eu acabo não trocando. Apesar de que poderia ser interessante talvez, mas eu acabo não trocando. Mantenho aqui a pressão, 2 ataques aqui e ameaço jogar esse. Ele acaba saindo dessa ideia, né? Mas eu jogo do mesmo jeito, eu acho. Não, jogo o cavalo aqui primeiro, por quê? Porque eu joguei esse. Porque se eu jogo esse e ele toma, ele tem esse, olha só, que interessante. E agora, sei lá, eu vou bloquear aqui, ele toma. Então eu acabo perdendo o peão, por isso eu jogo o cavalo aqui, defendendo e atacando. Aí quando ele sai, aí finalmente eu jogo esse, pois ele não tem mais o tema de cheque, ganhando o peão no final da linha. Ele joga esse, um lance muito interessante. Agora ele que está ameaçando ganhar um peão, então eu acabei tomando. Talvez esse seria melhor,
Toma, 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 toma. Cheque. Ok, eu não sei. Posição de difícil avaliação. Cavalo F3 tentando de novo entrar aqui, mas ele não tira esse bendito desse cavalo. Ele nunca tira. Defendendo muito bem o Flávio. Ele volta com o rei aqui. E aqui eu volto com a torre. Não entendi muito bem o que eu estou fazendo. Agora eu não entendi mesmo. O que eu fiz aqui? Não entendi. Não entendi. Tá, eu acho que eu quero jogar isso. Mas por que não torre aqui? Por que eu joguei torre sempre? Não sei. Ah, tô com pouco tempo no relógio. Entendi. Tá. De novo, criei ameaça aqui. De novo, de novo, de novo. E agora, finalmente, eu consegui o plano aqui que eu queria jogar. Joguei. E ele faz um lance muito bom aqui, porque ele não toma, né? Se ele tomasse aqui... Eu fico sempre com uma pressão, né? Muito interessante aqui, tipo... vamos supor que ele toma... Se ele joga esse aqui, ele já perde o peão, né? Aqui já era pra ele, né? Vai perder a partida. Então, ele talvez teria que jogar esse, mantendo aqui, né? Mas aí... Aí talvez esse pra criar um ataque. E ele seria forçado a bloquear. E que a posição... Ela é uma posição complicada para as pretas, né? A dama bloqueando aqui. Ok, pode ser que ele consiga mover esse cavalo de alguma forma. Tá até difícil de desenhar uma forma para ele atacar esse peão, então tá difícil aqui para as pretas. Então ele acaba fazendo um lance bem mais interessante, que é simplesmente tirar o rei aqui e manter essa tensão aqui, né? Bem mais interessante. Aí eu jogo esse, tentando desviar tudo aqui já. Beleza, tomou, tomou. Excelente lance aqui, mantendo de novo. Né? Ele não toma aqui, se tomasse perde a partida. E também não tira a torre daqui, porque se ele tira, ele também perde a partida. Então ele tem que manter a torre aqui. Eu jogo esse para pressionar aqui. E depois posso até ganhar esse peão e tal. Então um lance forte, né? Aí ele defende. Olha só como esse cavalo cumpre funções defensivas muito importantes nessa partida, né? Eu jogo F4. E aqui eu cometo um erro. Isso aqui é um erro, porque eu deveria ter tomado o cavalo, um cheque, depois tomar a torre, e aí eu tô totalmente ganho. Mas eu acabo tomando a torre, não percebendo que o cavalo. E aí complica só um pouquinho a mais, né? Mas tá tudo tranquilo aqui. O cavalo toma, já tô ameaçando promover o peão, mas ele joga esse. Então, excelente lance, inclusive, do Flávio aqui, porque se eu jogo agora promovendo, né? Olha só, promovo, toma, toma. Aí ele começa a avançar aqui e de repente, talvez o meu cavalo não segure esse peão, né? Posso avançar também, né? Mas, assim, cheque, mas ele vem com cheque, por exemplo. E isso daqui é desnecessário, né? Eu entrar numa variante tão complicada como essas. Ou, por exemplo, se eu quisesse parar o peão dele de cavalo, até dava, mas enfim, tinha que calcular, né? E aqui, de repente, talvez ele pare o meu peão passado também, né? Então, é aquela coisa. Eu preferi, então, simplesmente tomar. Acho que é um lance muito melhor, na verdade. Muito mais seguro. Ganhar a partida mais fácil. C6, C7. Avança aqui. O cavalo está cravado. E aí eu começo a... Sacrifico aqui um peão para ganhar o cavalo. E aqui é só dar mate agora, né? Não tem muito o que falar. Só dar mate. E é isso. Eu acabo promovendo duas damas aqui, que é mais fácil para dar mate.
E é isso. Muito boa partida aqui. Ele conseguiu defender muito bem a pressão. Eu consegui uma pressão ali a partir da abertura, mas a defesa dele durou bastante aí, né? E é isso aí. Excelente partida, Flávio. Parabéns.